Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as operações societárias. Isso mesmo, as operações que podem ser feitas entre as sociedades. Olá meus amigos, aqui é o professor José Humberto de Direito Empresarial. Prazer estar aqui novamente com vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe essa publicação, esse nosso vídeo. Afinal de contas, esta é a melhor maneira para podermos passar esse conteúdo adiante dessa nossa comunidade de direito empresarial. Você se inscrevendo, curtindo, deixando o seu like, receberá esses conteúdos sempre que forem postados aqui no meu canal. Meus amigos, olha só, hoje nós vamos tratar aqui sobre as operações societárias. Isso mesmo, acontecem operações entre as sociedades. Mas antes disso, atenção, porque nós já tratamos aqui em vídeos anteriores sobre as sociedades no nosso país. Isso mesmo, falamos dos tipos de sociedades, sociedade simples e sociedade empresária. Se você ainda não assistiu esse vídeo, veja que ele está aqui dentro dos vídeos que nós temos do canal e é importantíssimo lembrar disso. Lá no Código Civil, nós temos as sociedades que são simples e as sociedades que são empresárias. Tudo bem, dentro dessas sociedades, nós temos a possibilidade dessas diversas sociedades realizarem operações entre si. Tá, mas como assim, professor? Realizar operações entre si. Essas sociedades, elas podem se unir, elas podem deixar de existir, uma pode comprar a outra, outra pode ter uma participação maior de controle, ou elas podem se dividir, enfim, tudo buscando uma participação estratégica no mercado, alguma finalidade comercial, alguma finalidade voltada para a clientela, enfim, há vários motivos para que as operações societárias possam acontecer. E nós temos uma série de operações societárias. Muitos chamam, inclusive, de reorganizações societárias. Mas aqui, nesse nosso vídeo, nós vamos tratar somente de 3 operações. São muito comuns, interessantes e importantes nesse mercado envolvendo as sociedades. Veja só, as 3 operações que nós vamos tratar, e eu vou deixar a última do nosso vídeo aqui como a mais importante, a mais complexa, então fique até o final para que você possa entender como que acontecerá essa última operação societária. Bem, eu disse, são 3 operações. A primeira operação societária que eu vou trazer para vocês se chama fusão. Isso mesmo, fusão. E aí você pergunta, professor, mas que operação que é essa? Imagine só, 2 sociedades, elas decidem se unir. Essa operação vai fazer com que as sociedades elas tenham, então, um porte maior. Elas, após essa operação, terão, claro, a união dos seus esforços, dos seus clientes, dos seus bens. Enfim, estará a sociedade, após essa união, muito maior. Então, atenção, porque na fusão, ela é a operação pelo qual 2 ou mais sociedades se fundem, se unem e criam uma nova sociedade. Olha só que importante isso. Criam uma nova sociedade. No exemplo que eu trouxe, essas 2 sociedades elas se uniram e se fundiram e criaram uma nova sociedade. Primeiro ponto importante, na fusão, as sociedades que se fundem, elas deixam de existir. Isso mesmo, porque criarão uma nova sociedade. Então, aquelas que se fundiram perderão o seu CNPJ, olha, importante isso, elas não terão mais aquele CNPJ, e todo o passivo e ativo dessas sociedades, elas migrarão esse patrimônio, esse passivo, migrará todo para a nova sociedade. A nova sociedade, então, terá vida nova, terá um CNPJ novo, e daí é bom lembrar que todos os direitos, todas as obrigações das sociedades que se fundiram, elas serão então absorvidas pela nova sociedade. Isso é muito importante. E aí você me pergunta, professor, mas na fusão, o que acontecerá com os funcionários que fazem parte das sociedades que foram fundidas?
eles devem ser demitidos? Serão encerrados os contratos de trabalho? Não, meus amigos. Veja só, apenas haverá uma alteração no contrato de trabalho que, a partir daquele momento da fusão, esses funcionários serão agora da nova sociedade. Houve apenas uma migração, não haverá qualquer prejuízo para os direitos trabalhistas que eles ali adquiriram. Tá, professor, mas na fusão, então, como ficará o passivo tributário dessas sociedades? Bem, esse passivo permanecerá, só que agora será assumido pela nova sociedade, a sociedade que surgiu por força da fusão. Professor, mas enquanto os contratos, a responsabilidade perante fornecedores e diversos stakeholders, como ficará isso? Bem, a nova sociedade também absorverá essas responsabilidades, dará sequência. Você pergunta, professor, mas na fusão, como ficará o polo processual, se for ativo ou polo passivo? Haverá meramente a substituição, quer dizer, a informação de que a partir daquele momento, por força da fusão, quem ocupa o polo processual é a nova sociedade. Então veja só, não há complexidade no procedimento. Onde está na lei a fusão? Lá no Código Civil, no artigo 1119, nós temos o conceito da fusão, dizendo exatamente isso, que duas ou mais sociedades, elas podem se unir para dar origem a uma nova, que a sucederá nos direitos e obrigações. Professor, isso está na lei de SA, de Sociedade Anônima, que é a lei 6.404, também está lá no artigo 228. É o mesmo conceito. Bem, há particularidades e peculiaridades que diferencia a lei de SA do Código Civil, mas que aqui não vem em debate, porque o que interessa mais é o conceito. Então, para você aí que está estudando, pretende fazer essa operação, lembre que está no Código Civil e também na Lei de Sociedade Anônima. Agora, meus amigos, nós vamos falar sobre a outra e segunda operação societária dessa nossa aula, que é a incorporação. Veja só, um dos procedimentos das operações mais comuns que existe. E na incorporação, diferente da fusão, nós temos uma sociedade que irá incorporar, absorver, engolir outra sociedade ou outras. Tá, mas como que isso acontece, professor? A sociedade, então, incorpora outra, uma é incorporadora, a outra é a incorporada. A que foi incorporada, ela deixa de existir. Tá, mas é simples assim? É como se a baleia engolisse o peixe. O peixe, coitado, morreu, faleceu e a baleia se satisfez com todo aquele peixe que foi engolido. É muito simples assim. Uma sociedade engole a outra. Claro, dentro da operação, ela compra outra sociedade, mas o termo adequado é incorporação. A incorporadora se torna maior. Ela absorveu todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada. Olha que interessante. E a incorporada deixa de existir. Acabou, perdeu seu CNPJ e todos esses direitos e obrigações da incorporada serão absorvidos pela incorporadora. E aí vem aquelas mesmas perguntas da fusão. Contratos de trabalho de quem estava na incorporada, daquela que foi incorporada. Bem, eles não serão demitidos, não terão perda imediata de direitos, né? Claro que eles serão adaptados a novas funções, talvez, dessa incorporadora, mas não haverá demissão ou rescisão do contrato de trabalho, simplesmente haverá uma alteração para que esses funcionários, então, agora são registrados por essa incorporadora que procedeu à alteração. Afinal de contas, houve aí essa operação de incorporação. Quanto a créditos tributários, aqueles que eram devidos pela incorporada são absorvidos pela incorporadora, contratos em vigor também absorvidos pela incorporadora. Enfim, a incorporadora ela assume todas as obrigações, dívidas, passivos da sociedade incorporada. Perfeito? Não é fácil isso. E onde está na legislação a incorporação? Bem, na incorporação nós temos no Código Civil e também na Lei de Sociedade Anônima, que é a 6.404. Lá no Código Civil, ela está, pessoal, no artigo 1116. E lá na Lei de SA, no artigo 227. Bem, dizendo exatamente isso, que a sociedade, ou seja, na incorporação, a incorporadora incorpora outra sociedade, assumindo, então, todos os direitos e obrigações, sendo a partir dali a responsável. No polo processual, a mesma coisa.
ela vai avisar lá ao juízo que a partir daquele momento ela, por incorporação, se tornou a responsável pelo polo processual e assumirá então todas as consequências. Vocês lembram então que eu disse que deixaria para o último ponto do nosso vídeo a operação societária mais complexa? Pois é, vou falar dela agora. Mas lembre só, não se esqueça, que dentro da fusão e da incorporação, nós temos uma clara distinção aqui. Olha. Fusão, duas ou mais sociedades se fundem, são extintas e dão origem a uma nova. Na incorporação, duas sociedades aqui, como demos exemplo, uma vai incorporar a outra. A incorporada deixa de existir e a incorporadora, que já existe, ficará muito maior, muito mais robusta. Perceberam isso? Ok, excelente. E quanto à última operação societária? E quanto a ela? Qual é a que eu estou tratando aqui com vocês? Estou falando, pessoal, da cisão. Isso mesmo, a cisão. E cisão é divisão. Lembra disso? Cisão é divisão. A cisão nada mais é do que a sociedade que já existe. Ela então vai se dividir. Ela pode se dividir em duas ou mais sociedades. Ela divide-se em outras sociedades. É muito simples. O detalhe, pela complexidade, é que na cisão ela pode ocorrer tanto total quanto parcial. Na cisão total, veja só, a sociedade já existente, ela então acabará, encerrará as atividades e se dividirá em outras sociedades. Imagina que a sociedade A, ela quer deixar de existir e divide as suas fatias em 5 novas sociedades. São criadas 5 novas sociedades, ou ela transfere o patrimônio para outras sociedades que já existem, e ela, sociedade cindida, ela deixa de existir, não existirá mais. Tá, e se for parcial, professor? No caso da parcial, a sociedade que já existe, ela permanecerá existindo, mas retirará um pedaço dela sai para criar outras sociedades, ou vai para outras sociedades, e isso, veja só a diferença, que na parcial, a cindida ficará menor, já que um pedaço dela deu origem a outras sociedades, ou foi para outras sociedades, e levará essas novas, nesse pedaço que foi, direitos e obrigações. Você me pergunta assim, professor, então, a cisão parcial, a sociedade permanece viva, ativa, mas menor. Correto. E na cisão total ela extingue, ela acaba e dará origem, então, a outras sociedades, mas não existirá mais. Aí você pergunta, professor, mas como é que acontece, então, nessa sociedade, quanto aos contratos de trabalho, dívidas e ações e responsabilidades? Muito simples. Da mesma forma quanto as demais. Só que aqui tem que ter um certo cuidado. Por quê? Na cisão, a sociedade que vai surgir, ou a parcela que vai para a nova sociedade, pode acumular e ter muitas dívidas, muito passivo. E aí é muito importante que os credores tenham atenção nessa operação para não serem prejudicados. Tanto que, dica de prova, dica de advocacia, lá na lei de SA 6.404, que é a lei, artigo 229, nós temos o conceito de cisão, e quando ela é parcial, você vai observar que o próprio credor ele pode questionar essa operação, uma vez se sentindo prejudicado, percebendo que vai tomar o cano, vai ter um grande prejuízo. Então veja só, trouxe para vocês essas 3 operações: fusão, incorporação e cisão. Fusão e incorporação estão no Código Civil e na lei de SA, cisão só na lei de SA. Essas operações societárias, é bom você lembrar, e aqui uma dica muito importante. Quando se trata de incorporação e fusão, exige a legislação do próprio Código Civil que não dispõe do contrato social de forma diferente para que ela seja realizada, ou seja, para que a operação aconteça, é exigido, no mínimo, 3/4 do capital social. Isso mesmo, 3/4 do capital social devem estar de acordo com essa operação societária. Ok? Então, pessoal, faça o seguinte, vá no Código Civil, dos artigos 1116 ao 1119, vá também na lei de SA, artigo 227 ao 229, artigos importantes da operação societária. Bom lembrar que aqui nessa aula eu trouxe resposta, trouxe matéria de vocês aí que nos assistem, nos prestigiam, perguntando, professor, trate de operações societárias, e aqui eu trouxe para vocês. Como eu disse, nós temos aqui uma série de conteúdos de empresarial. Se você gostou dessa aula, compartilhe, passe adiante aí o nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, aqui para nós da comunidade de Direito Empresarial.
é muito importante ter a sua presença. E lembre, conteúdo novo com frequência de direito empresarial para que você possa aí se aprimorar, agregar conteúdo e conhecimento nessa profissão. Obrigado, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.